Dizem que o tempo é uma linha, mas quando o mundo começa a secar, a linha se dobra sobre nós. Foi assim que tudo começou, quando até o tempo parecia perder o fôlego. Murphy, fecha a janela. Fecha a janela. Papai, por que a jornalista disse que o tempo não está em equilíbrio? Porque o tempo e o espaço é curvo, Murphy. Curvo? Tipo uma esfera? Quase. Olha, é como se o espaço fosse como essa folha de papel. Todo triângulo, por exemplo, que tiver essa folha de papel, nesse espaço, os ângulos internos dele sempre vão ser chamados a 180 graus. Mas no universo real, a massa faz o tempo se curvar. E essa curvatura faz o ritmo do tempo mudar. As anomalias estão se espalhando. Se nós pudermos entender como o espaço se curva, se ele se encontra ou se é em forma de célula, talvez nós podemos contornar essas distorções. Eu não sei, prever, talvez dar um futuro para a humanidade. O gerador rotacional está pronto. Gravidade simulada. Precisamos de alguém que pilote e confirme o impossível. Um que saiba voar e voltar, né? Chamaram meu pai de Lázaro, porque sabiam que ele sempre volta do impossível. Bom, se a gente colocar uma linha reta ligada às extremidades ou à periferia dessa plataforma e ela começar a girar, o espaço em torno dela vai começar a se curvar e vai parecer que na verdade é uma linha curva. Cada ponto tem uma velocidade diferente. A parte mais rápida se contrai e o espaço mostra a curva. E com a luz funciona da mesma forma. Se tivesse uma luz aqui, a gente ia falar, ué, mas ela fez uma curva? Não, é porque o espaço em torno dela é curvo. Então ela cai. Não, é porque ela anda em uma linha reta em um espaço curvo. Não é fuga, é ressurreição. Iniciando a rotação a 3,7 rotações por minuto. Funcionou. Nós simulamos a gravidade. Correção. Aceleração constante indistinguível da gravidade real. Princípio de equivalência de Einstein. Depois que você... A rotação está subindo. O estabilizador falhou. Módulo, vocês estão estáveis? Negativo. Algo está distorcendo. Lei de Murphy. I guess. Confirmação. Geometria local não euclidiana detectada. O tempo está mais lento. É como se o tempo estivesse mudando dentro da curvatura. Se o espaço encurtou, podemos enviar o sinal ao longo da curvatura, como se fosse um atalho. Não é um atalho, é uma geodésica. A linha mais curva em um espaço curvo. O sinal veio do futuro, ou do passado, ou talvez do mesmo instante, dobrando sobre si. Não lembramos do passado, fizemos o futuro lembrar do que esqueceu. Você está usando a curvatura para transportar o sinal? Bom, galera, eu sei que você não entendeu nada, mas eu tô aqui para explicar. Tudo começa com uma pergunta. E se eu te dissesse que você está preso à Terra não pela gravidade, e sim pela geometria do espaço ao seu redor? Bom, para entender então um pouco da curvatura do espaço-tempo, primeiro a gente precisa pensar numa linha reta. Uma linha reta é a distância mais curta entre dois pontos, ponto A e ponto B. Isso aqui é uma linha reta. Agora, isso daqui é a mesma linha reta, mas dessa vez sendo deformada pela minha força, virando então uma superfície curva, mas ainda não é um espaço curvo. Então, o que é um espaço curvo? Então, a gente vai usar de exemplo a superfície de um globo ou de uma cela, daquelas que a gente coloca no cavalo. Se eu desenho um triângulo em uma superfície plana, eu sei que a soma dos ângulos internos desse triângulo sempre dá 180 graus. Mas eu tento colocar o papel que eu desenho do triângulo em cima do globo ou da cela, eu vejo que é impossível fazer isso sem dobrar o papel, ou rasgar, ou deformar ele de qualquer forma. E é através
dessas relações que os matemáticos definem no espaço curvo. Ou seja, quando eu tento aplicar as normas euclidianas, as normas padrões da geometria, eu não consigo. Então não é mais um espaço plano, não é mais uma superfície plana. Eu sei que tá confuso, mas olha esse exemplo aí. Se eu for desenhar duas retas paralelas em uma folha de papel, elas nunca vão se encontrar. De forma que se duas pessoas caminham em linhas retas de um ponto A a um ponto B, elas sempre vão continuar caminhando em linhas retas de um ponto A a um ponto B. Agora, se eu desenho as mesmas linhas paralelas no ponto A e no ponto B da superfície terrestre, eu sei, uma hora elas vão se encontrar. E é assim que a gente define, né, o desvio das normas padrões euclidianas, é o que a gente chama de curvatura do espaço. E esse conceito é o que a gente chama de geodésica, a linha mais curta em um espaço curvo, ou seja, uma linha reta em um espaço curvo. Para provar isso, a gente tem, por exemplo, a luz. A luz a gente sabe que pelo princípio de Fermat, ela sempre tende a se propagar de modo a minimizar o seu tempo de percurso. Ou seja, sempre anda em linha reta. Porém, o fato da gente conseguir ver estrelas atrás do Sol me fala que tem alguma coisa que curva o espaço, porque senão eu não conseguiria ver a estrela, porque ela teria um obstáculo, o Sol. Mas aí a luz dela se propaga em uma linha curva, e isso daí a gente vai falar um pouco mais pra frente. Bom, isso que vocês estão vendo agora é o Circo de Hookham. Ele recebe esse nome por conta do ilustrador que desenhou ele pela primeira vez. A gente sabe, é um círculo. A gente sabe que se a gente for tentar medir o diâmetro ou uma distância qualquer entre dois pontos desse círculo e ele estiver parado, vai ter uma linha reta, algo semelhante a essa linha pontilhada que vocês estão vendo. Não tem nada de novo, vocês já sabem isso. Mas a partir do momento que ele começa a girar e a ganhar uma aceleração, acontece que o que é que, assim, quer que seja que estiver medindo essa linha reta, seja então um cordel ou uma corda ou palitinhos, o Gamow usa esse exemplo, vai sofrer uma contração relativista. O que significa? Que o que está mais na ponta tem uma maior velocidade, então a contração vai ser menor. Enquanto que o que estiver no meio, para tentar compensar essa diferença de velocidade, vai ter uma velocidade menor e se contrai mais. Então, quando estiver girando, eu vou perceber que essa minha linha vai começar a se curvar, porque ela tende sempre a se manter naquela menor distância possível. E aí a gente tem então essa curva mais convexa que vocês estão vendo aí no triângulo. E aproveitando o gancho para falar do triângulo, a gente vai ver também que se a gente for tentar fazer esse triângulo e a plataforma estiver em movimento, claro, para você notar, isso tem que ser uma aceleração gigantesca, mas a gente vai ver que a soma dos ângulos internos desse triângulo não é 180 graus. E aí confere então um espaço curvo e não um espaço plano. Aí você que é muito inteligente vai se questionar, mas isso é devido a uma força centrífuga, não é? Não, tanto é que não importa o quanto esticada uma corda estiver medindo essa distância AB, ela sempre vai sofrer essa curvatura, sem contar que nesse caso a força centrífuga vai atuar na direção oposta. Certo. Aí você fala, te peguei, meu, porque você falou que a luz sempre tende a se propagar em uma linha reta. Então, se eu for usar a luz para medir esses dois pontos nessa plataforma em movimento, a luz vai fazer uma linha reta. Não tem como a luz se curvar. Será? Pra gente que estiver vendo de fora, não vai ter como ela se curvar. Não parece que ela tá se curvando. Mas se a gente estiver dentro, em cima da plataforma, enquanto ela estiver girando, a gente nota, assim, uma curvatura na luz. Gente, é lindo, lindo. Você já vai entender depois do curto. Tá, e agora você para e fala assim, piorou, Melissa, eu não tô entendendo mais nada. Como assim a luz se curva? Ainda mais pelo efeito da gravidade, se a gravidade é a atração entre dois corpos, isso depende da massa, e a luz não tem massa. Calma. Esse exemplo que eu vou citar agora não tá no livro, mas quando eu li, eu não consegui parar de pensar exatamente nessa situação. Bom, teve um cara que uma vez, em um escritório de patentes, lá, relaxado, tranquilo, tomando o seu cafezinho, olhou pela janela e teve uma ideia. E ele pensou, cara, um corpo, uma pessoa em queda livre, uma pessoa se despencasse daqui agora, não sentiria o próprio peso. E isso levou ele a originar uma teoria, uma das teorias mais bonitas da física. Quem fez, cara? Esse aqui. E essa teoria é a teoria da relatividade. Inclusive, essa ideia do corpo não sentindo o próprio peso, Einstein nomeou-a como a sua ideia mais bonita. Tá bom. Aí você fala, como assim, Mel, o corpo não sente o próprio peso? Bom, vamos dar outro exemplo. Imagina esse menino, o sonho dele é se tornar o maior astro de futebol do país. Ele tá descendo pros treinos de um prédio muito alto, segurando uma bola de futebol. Ele tá no elevador do último andar, e esse elevador tá parado por enquanto. Começar a se mover, esse menino decide então testar a física do local e soltar a bola, esperando que ela caia. Só que aí nesse momento vem o clímax da situação. O Neymar chega e corta os cabos de aço do elevador. Por quê? Porque não pode existir outro astro do futebol contemporâneo que não seja o Neymar. Pois é. E aí esse elevador começa a cair com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. E o menino também começa a cair com uma aceleração de 50. Tô brincando, gente. A aceleração, independente da massa, sempre vai ser a mesma em relação à gravidade, tá? Então ele não percebe que ele tá caindo, porque tudo ao redor dele também tá caindo com a mesma aceleração. Aí você fala, mas a bola não tá encostando no chão? Não, porque pro menino ela tá flutuando. Já que ela cai, só que o chão também cai, então tudo se mantém a mesma altura. Lógico, né, que quando tocar no chão, aí coitado do menino vai perceber que estava na terra. Mas nos últimos segundos da vida dele, ele vai sentir uma sensação de gravidade zero, justamente porque tudo ao redor dele, inclusive ele próprio, tá caindo com a mesma velocidade. Bom, mas então você tá me dizendo que a aceleração e a gravidade são a mesma coisa? Exatamente. Quer dizer, não tão exatamente. Mas enfim, esse é o princípio de equivalência de Einstein, onde ele diz que é impossível distinguir os efeitos da aceleração e da gravidade. Aí você fala, tá bom, a gente tirou então o efeito da gravidade usando a aceleração, ou seja, colocando a aceleração no mesmo sentido que a gravidade atuaria. Mas tem como a gente então simular a gravidade, que foi que a gente tentou fazer aí em um curta-metragem que a gente fez, usando então a aceleração? Gente, é claro que tem. E o Gamow usa o exemplo do foguete. Ele fala assim, pensa no foguete. E aí ele tá tão longe de tudo que não tem efeito nenhum dentro da cabine de forças, enfim. Ele tá no completo vácuo. E as coisas estão flutuando. Mas a partir do momento que esse foguete começa a acelerar, e digamos que ele começa a acelerar com 10 metros por segundo pra cima, as coisas começam a cair, tudo começa a cair. Gente, é o chão que tá indo em direção às coisas. São 10 metros por segundo ao quadrado. Não são as coisas que estão indo em direção ao chão. Mas ao mesmo tempo, se a gente estivesse dentro do foguete, ia parecer que a gente tá na Terra, que a gente está sofrendo uma aceleração. Mas na verdade, quem é que se aproxima da gente? É o chão do foguete. Bom, agora vamos voltar pra plataforma. A gente tem que pensar que, assim como a corda, qualquer processo físico vai acontecer em velocidades diferentes, principalmente o tempo, sendo que ele passa mais lentamente na borda da plataforma. Tá, mas então o que essa fórmula quer me dizer? Que se eu colocar um relógio aqui na Terra e o outro relógio sincronizados na superfície do Sol, o relógio que estiver no Sol vai ser 0,9999995 mais lento do que o relógio que estiver na Terra.
Mas se a gente analisar através de ferramentas como o eletroscópio, átomos na superfície do Sol e os mesmos átomos na Terra, a gente pode ver que os que estão no Sol vão emitir luz vermelha. O que significa? Que eles oscilam mais lentamente em relação aos que estão na Terra, que eles vibram de maneira mais lenta em relação aos que estão na Terra, confirmando que o tempo entre os dois locais passa de maneira diferente. E concluindo, o Gamow vai falar pra gente, então, que o campo gravitacional é a manifestação da curvatura do espaço, de tal maneira que a curvatura do espaço deve determinar-se a partir da distribuição de massas, e que perto de corpos pesados, essa curvatura tende a atingir um valor máximo. Bom, mas isso deixa a gente com algumas dúvidas, essas dúvidas têm consequências. Primeiro, ou a curvatura do espaço é algo semelhante a uma esfera e fecha sobre si mesmo, tendo volume finito, ou é semelhante à superfície de uma célula, tendo volume infinito. Mas o que isso quer dizer? Bom, mas isso leva a gente para a nossa consequência número 2. Ou o espaço está em constante expansão ou constante contração, ou seja, as partículas estão se afastando gradualmente ou se aproximando gradualmente. Assim, se o espaço for fechado como um globo, a superfície tende a contrair-se e expandir-se, formando um pulso. Mas se for em formato de célula, ou ela vai estar permanentemente expandindo ou permanentemente se contraindo. E o que a gente sabe até agora é que o espaço de fato está se expandindo, mas a gente ainda não sabe se ele está se contraindo para determinar a curvatura do espaço. Mas, segundo Gamow, os físicos param por aqui, o restante é trabalho dos astrônomos. Mas que o espaço se expande, ele se expande.